Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara e eu estou muito feliz de trazer aqui para vocês mais um arcano no amor e nos relacionamentos amorosos. E hoje a gente vai conversar sobre a temperança. Essa carta aqui que inspira muita serenidade, né, gente? É uma carta muito bonita, né? Esse arco-íris, essa figura angelical. Aqui no tarô dos gatinhos, ó, o equilíbrio dele em passar perto das águas revoltas. Então essa carta, ela fala muito de serenidade, tranquilidade, calma, paciência, cura, né, depois do caos. Porque aí é que tá. O que acontece, gente? Quando a gente vê essa carta aqui tão bonita, tão tranquila, a gente muitas vezes se esquece que ela é uma carta do caminho da dor, né? E pra gente conversar sobre essa carta no amor e nos relacionamentos amorosos, primeiro a gente precisa entender a essência dela. Os arcanos do caminho da dor não são arcanos fluidos, não são aquela coisa de livre-arbítrio, de fazer e acontecer, muito pelo contrário, né? Eles mostram momentos em que a gente precisa se reavaliar, é uma constante reavaliação, né? No caminho da dor. Então, o que acontece? A gente vê um arco-íris lindo desse aqui atrás, essa figura tão bonita, e a gente se esquece que o arco-íris, ele fala de uma mistura de sol e chuva, né? Muito provavelmente teve uma chuva aí bem complicada, daquelas de verão, que deu uma pequena atrapalhada aí nas coisas, no dia a dia, que molhou do nada, e aí de repente vem aquele sol, como se nada tivesse acontecido. Então ela não fala de um caminho, de um momento tão tranquilo quanto ela mostra. O arco-íris nos mostra que acabou de ter uma chuva forte aí, né, de verão e tudo mais, acabou de acontecer alguma coisinha aí que desestabilizou. Não é à toa que a temperança ela vem depois da morte. Quem viu o vídeo da morte no amor e nos relacionamentos amorosos vai se lembrar que é um momento de muito questionamento, é um momento que a gente vira meio São Tomé, que a gente começa a questionar tudo, que a gente começa a criticar tudo. Ah, é porque não tá bom, é porque eu preciso mudar. São momentos muito necessários na nossa vida, é claro. São momentos em que a gente acorda para alguma coisa que já não tá mais fazendo sentido para nós. Só que lá na morte a gente vai muito para esse lado, né? Esse lado do ai, não dá certo, ai, eu quero cortar, ai, eu quero finalizar isso aqui, eu não tô aguentando mais aquilo ali. E aí aqui na temperança a gente começa a entender que tá bom, não é bem assim, né? Não é bem assim, eu preciso ir com calma. É uma carta kármica, é uma carta de influência do destino sobre a nossa vida, sabe? Porque lá na morte existe muito livre-arbítrio, existe muito aquela coisa do eu fazer, eu acontecer. Tanto que a morte, quando ela vem numa parte de previsão, ela fala muito do consulente agindo, fazendo alguma coisa, cortando algo, finalizando algo, né? E aqui na temperança já não existe tanto livre-arbítrio, e isso é mostrado aqui pela figura angelical, ó, tá vendo? É uma figura sobrenatural no meio da situação, né? Isso aqui fala de intervenção divina, então é aquele momento que a vida vem e mostra pra gente, olha, não é bem assim não. A morte, ela é dolorida, ela fala assim de bastante consciência, bastante realismo, mas dói também a gente perceber algumas coisas, não é verdade? Porque a morte vem depois do enforcado. Lá no enforcado a gente está preso numa utopia, porque vai dar certo sim, tal coisa. E aí quando a gente acorda lá na morte, geralmente é dolorido, tipo, nossa, eu fiquei tanto tempo preso nisso, preso naquilo, olha como eu fui cego, como eu fui cega. Então é um momento que a gente começa a ser muito, a gente vai para um outro extremo. A gente começa a ser desperto até demais, e a gente começa a desconfiar de tudo. A morte, ela é desconfiada, né? Então aqui é aquele momento que a gente pensa assim, putz, eu preciso me reequilibrar, né? Tanto que elas estão passando água de uma copa para outra, estão reequilibrando a situação, não é mesmo? Aqui nesse tarô do Osho, ó, tem essa coisa do equilíbrio do yin e yang, né? As polaridades, nem muito para lá, nem muito para cá, nem muito para o bem, para o mal, certo e errado. Eu preciso rever as coisas aqui e acalmar novamente. Então, existe um equilíbrio na temperança? Existe, a própria palavra temperança, né? Aqui nesse tarô das bruxas tem uma representação bem interessante. Ela tá temperando ali a comida, né? Essa coisa do mexer com os líquidos fala muito de cura também, né? Um momento de cura, depois da morte ali, depois daquela coisa de, oh meu Deus, né? Ser muito fatalista. E é um controle das coisas, um equilíbrio, né? Um equilíbrio novamente, que a gente vê esse equilíbrio lá na força, a gente vê um equilíbrio lá na justiça. A grande diferença entre a temperança e a força é que a força é um equilíbrio natural, é uma carta muito positiva, a gente vai conversar aqui sobre ela no amor e nos relacionamentos amorosos também.
Só que enquanto a força é um controle tranquilo, não é nem controle, né? É uma coisa fluida, um equilíbrio fluido, aqui já tem essa coisa de eu tenho que fazer as coisas se reequilibrarem. Olha as mãos aqui, né? Eu tenho que manusear a situação, às vezes o próprio destino, o próprio divino acaba manuseando para reequilibrar, né? Como eu falei, tem os anjos aqui, ó, essa figura angelical falando da intervenção, né, do divino, do destino, do que quer que você queira chamar, e para que as coisas se reequilibrem novamente. Mas você percebe que não é uma coisa natural igual na força? E na justiça também a gente tem um equilíbrio, só que a justiça é muito racional. Aqui não é tão racional não, tá, gente? A gente tem o equilíbrio das águas. A água no tarô fala do emocional. As copas, essas taças no tarô falam do emocional, né? Tanto que o naipe copas é o naipe emocional do tarô, certo? Só que aqui existe um equilíbrio desses sentimentos. Então ela não é fria, igual a justiça, por exemplo, que é tão racional, mas ela também não é tão quente igual a força, que é um equilíbrio natural, né? A força tem o leão do lado, a força tem mais atividade. Aqui é um tempo de espera, um stand-by, de reequilíbrio novamente. Então, aquele momento que a gente acalma. Tanto que a temperança fala de cura, fala de tratamento, quando alguém está doente, por exemplo. Ela fala de tratamento, essa coisa do mexer com os líquidos é bem simbólico, também fala de remédios, remediar a situação. Eu até citei isso lá no vídeo da torre. Peço perdão se tiver algum barulho aí que estiver atrapalhando, porque tá com trovões ali fora, enfim, né? Tá chovendo. Agora não, mas tá um tempo chuvoso. Enfim, espero que não atrapalhe. Então você percebe que a temperança ela tem uma coisa assim de calma, peraí, vamos resolver a situação, vamos remediar a situação. Então, essa água aqui, ela já não é tanto aquele ânimo, né? Aquele sentimento entregue. Muito pelo contrário, tem um equilíbrio aqui passando de uma copa para outra. E nesse tarô das bruxas, a gente vê ela com um pezinho na terra e outro pezinho na água. O que é isso? Eu estou precisando me reequilibrar novamente. Esse outro tarô aqui também, que é das bruxas. Aqui, um lado saudável, né? É cenoura, é suquinho. Desse outro lado, cupcakes, uma coisa assim mais gordice, né? Como dizem. Então, assim, é o equilíbrio, nem muito para lá, nem muito para cá. Mas vocês entendem que é um momento de cura, né? Eu acho interessante a gente falar sobre essa essência da temperança, porque aí você vai entender melhor como ela se dá nos relacionamentos amorosos. Porque, vamos lá, assim como em todos os vídeos, a gente vai falar da temperança nas várias áreas que envolvem um relacionamento amoroso, né? A gente vai usar o templo de Afrodite, que é uma tiragem onde tem uma pessoa desse lado, outra pessoa desse outro, 3 cartas para cada pessoa e uma carta no centro entre elas, dizendo o que vai acontecer no futuro. A primeira carta fala da intenção de uma pessoa com a outra, a segunda fala dos sentimentos de uma pessoa pela outra e a terceira vai falar da parte sexual, física, atração, impulsos de uma pessoa com a outra. E aí lá no centro, o futuro dessas duas pessoas. Como seria a temperança nas intenções, né, gente? Porque relacionamento amoroso não é só sentimento, como a gente sempre diz. Se eu tô falando pra vocês que é um momento de cura, a pessoa acabou de sair lá da morte, isso aqui é empolgação de alguém que tá conhecendo? Não é, né? Então vamos supor, você tá conhecendo fulano, ciclano, quer saber se a pessoa tá animada com você, se a pessoa quer levar isso daí para um outro patamar, se a pessoa, sei lá, vocês estão se conhecendo, ele vai me pedir namoro, ela vai me pedir namoro. Não, porque a pessoa não pensa em se movimentar agora, certo? As intenções da pessoa, ela está analisando. Tem sim o gostar aqui, mas não é aquele gostar. Eu queria que vocês entendessem que, tipo assim, a pessoa está curtindo um momento ali, mas ela não entende que ela precisa mudar o status, né? Então, se não tem um relacionamento sério, ela não tem intenção de ter, ela não quer movimentar nada. Por mais que venha um cavaleiro de copas, que é super empolgado nos sentimentos, quer dizer que a pessoa gosta assim de estar junto, mas não vai movimentar nada não. E com o cavaleiro de copas, por exemplo, ela pode dar a entender, é o que eu sempre digo no caminho da dor, as cartas do caminho da dor. Quando elas vêm com copas, toma cuidado para não criar expectativas, tá? Porque aí às vezes a pessoa gosta de estar junto, quer se encontrar com você novamente, o cavaleiro de copas é uma pessoa que quer ter novos encontros. Só que na temperança não existe aquela animação de tipo assim, cara, eu vou pedir namoro, eu quero estar com essa pessoa. Não, ainda não tem, pelo menos por agora, tá, gente? Então não espera muita coisa de alguém que veio com temperança nas intenções, tá bem? Se vocês estão se conhecendo, mas já teve algum embate, algum desentendimento, a temperança mostra que isso fez com que a pessoa desse um passinho para trás e reavaliasse se vale a pena ali continuar, o que ela vai querer fazer com relação a vocês. Se vocês não estão conversando, vamos supor, a pessoa sumiu, a pessoa tem a tendência a continuar sumida
Porque ela está analisando. Não é que ela não está nem aí, tá, gente? A temperança, ao contrário da justiça, por exemplo, é o que eu falei, é copas, é água, tem assim um cuidado maior com a questão. Na justiça que é um negócio mais racional, mais assim equilibrado no sentido de não levar em consideração sentimentos. Aqui não, aqui se leva em consideração também, tá? Mas a pessoa está lá em stand-by, ela não pretende fazer nenhuma modificação, tá bem? Então, se vocês não têm um relacionamento sério, ela não vai mudar isso. Não vai, se depender dela, vai continuar igual, tá bem? Agora, se vocês já têm um relacionamento sério, a mesma coisa. A tendência é ela quer continuar o relacionamento sério. Ela não tem vontade de mudar, tá? Ela não tem vontade de terminar. Se você quer saber, nossa, fulano vai terminar comigo? Não vai, tá? A temperança não mostra isso. Mostra muito pelo contrário. Alguém que vê, sim, que precisa ter alguns ajustes ali no relacionamento. Mas, primeiro que não tem pressa. A temperança nunca tem pressa, tá, gente? Não tem pressa em resolver, mas também não quer terminar. Se deixar, vai continuar do mesmo jeito, a não ser que venha com uma carta mais ativa, por exemplo, um cavaleiro de paus. Aí o cavaleiro de paus mostra que a pessoa enxerga o que precisa ser mudado e ela vai mudar, tá bem? Só que é no tempo dela também. Ela não entende que é um negócio que precisa ser feito para ontem. Então vamos supor, se você tá lá na morte, você veio de morte, você quer mudar as coisas com o seu namorado, com o seu marido, você quer que as coisas mudem entre vocês, na pressa, né? Porque a morte tem pressa, como eu falei, né? De mudar as coisas. Aqui não, aqui a pessoa não está na mesma vibe, ela não tem pressa de mudar, tá bem? Se você está namorando e quer saber se a pessoa vai pedir em casamento, também não. Vai pedir noivado? Não, vai continuar tudo igual, tá bem? Estamos casados, a pessoa continua tendo vontade de estar casada e tudo mais. Ela pode estar um pouquinho entediada ali com a mesma coisa no dia a dia, porque a temperança, gente, geralmente ela vem em relacionamentos mais longos, quando já tem um relacionamento sério, tá? Se não tem relacionamento sério, entenda que a pessoa não quer nada, tá, gente? É mais fácil você entender assim, porque fica melhor. Porque o que acontece? Isso aqui não é normal aparecer quando tá conhecendo ainda, ou quando tá num relacionamento novo. Se você acabou de começar a namorar e já vê isso daqui, cuidado, porque é um sinal de que alguma coisa não tá fluindo entre vocês. Porque isso aqui geralmente em relacionamentos longos é muito comum. Já teve desgaste, já teve desentendimento, já teve problemas, vocês já venceram muitas coisas juntas. A pessoa até talvez já tenha pensado, reavaliado o relacionamento e aí chegou à conclusão de que não, eu quero realmente estar com ele, com ela. A temperança é a pessoa querendo estar com você, tá? Se vocês já estão juntos. Ela quer manter o relacionamento. Inclusive ela tá vendo o que ela pode fazer para remediar, caso tenha tido algum problema entre vocês, né? Sei lá, uma temperança com 4 de espadas, às vezes a pessoa ficou muito machucada lá atrás, você quer saber, essa pessoa me perdoou? Ela tá fazendo de um tudo para perdoar, ela tá fazendo de um tudo para vocês se reorganizarem, tá bem? 4 de espadas é ainda um tempo que a pessoa precisa ali para se curar. Sei lá, mesmo que venham 5 de espadas, a pessoa não consegue ver o seu lado, vocês estão discutindo muito, ainda assim a pessoa tem intenção. O problema do 5 de espadas é que aí, é o que eu sempre digo, quando vem meio ambíguo, tem que ficar de olho, porque a temperança é calma, o 5 de espadas é aflição, né? Aquela coisa de... Então, tem alguma coisa que tá errada aí. Às vezes a pessoa acha que ela tá fazendo a coisa do jeito certo, né? Pra reequilibrar entre vocês, mas não tá. No 5 de espadas não tá. Então, seria legal a pessoa tá mais aberta pra entender, porque no 5 de espadas é o que eu já falei várias vezes aqui, a pessoa não tá aberta a entender. Então, o ideal seria que ela escutasse com mais calma. Mas ela quer reorganizar o relacionamento, tá? No 5 de espadas, talvez ela esteja fazendo isso um pouquinho errado, né? Talvez ela... Isso é melhor quando vem para o consulente, porque a gente consegue aconselhar o consulente, né? Mas, enfim, a intenção da pessoa, na verdade, é reequilibrar, entendeu? Ela quer reorganizar as coisas entre vocês para que vocês continuem juntos. Não tem intenção de mudar status, se tá namorando, continua namorando, se tá morando junto, continua morando junto. Se vocês têm planejamento de morarem juntos e vem isso daqui, ó, a pessoa talvez não esteja botando muita fé de que vocês vão dar certo, ela tá com medo, né, dessa modificação, ela tá meio assim... Talvez ela não... Vem uma rainha de copas, por exemplo. A pessoa pode ter medo de expressar isso, ela não quer mudar, mas ela fica... também eu não quero magoar. Enfim, cada caso é um caso, tá? Se são ex-namorados, você quer saber se a pessoa vai voltar? Não, a pessoa não vai voltar porque ela está num período ainda de cura, ela precisa reavaliar muita coisa. Então, por enquanto, ela ainda não... Ela não pensa em voltar tão cedo, tá, gente? A temperança é uma carta mais lenta, tá bem? Uma carta também que muitas coisas, que não envolve só o querer, tem algumas coisas que a pessoa precisa resolver também. Então, às vezes a pessoa ainda está se curando de você, a pessoa ainda está vendo se é o que ela realmente quer, a pessoa não quer que vocês briguem mais, vamos supor, às vezes vocês estavam brigando muito, aí a pessoa se separou para poder respirar um pouquinho. Ah, ela pediu um tempo, ela vai voltar? Então esse tempo vai ser um bom tempo, e aí vai de você se você vai querer esperar ou não, porque a temperança, como eu falei, não tem pressa.
né? Não tende a procurar outra pessoa também. A temperança é aquela coisa, realmente, da pessoa fazer uma pausa, sabe? Via de regra, tá, gente? Dependendo do que vier junto, é legal ficar de olho, mas geralmente é uma pessoa que realmente pediu um tempo porque realmente quer reorganizar as ideias dentro dela, mas não tem intenção de voltar não, tá? Nesse caso, tão cedo. Deixa eu ver se eu falei tudo. Então, pra voltar para relacionamento, engraçado, a temperança às vezes, vamos supor, se ela vem com um cavaleiro de copas, a pessoa pode sentir saudade, pode vir para ter um remember, um flashback, mas voltar a namorar, não, tá? Então vamos supor, ele tá me procurando de vez em quando, a gente terminou, vai continuar assim, sabe? Tem até que tomar cuidado para a pessoa não cair no comodismo nesse caso, né? Mas eu acho que basicamente é isso, se vocês tiverem alguma dúvida é só falar. E a temperança nos sentimentos? Gente, se eu falar, tem sentimentos na temperança, ela é bem coração sim, mas não é aquele sentimento de amor, sabe? Se você não tem nada com a pessoa, vocês estão se conhecendo, não teve nada que despertou aquela paixão, sabe? Por mais que o sexual pode mostrar atração física, tá, gente? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Mas a pessoa não sentiu aquela química emocional com você, tá? Vou ser sincera, vamos, né? Porque a verdade ela sempre liberta, ajuda, né? Então, assim, não teve aquela empolgação. Se a pessoa falar, ela tá super apaixonada por você, não tá. É porque às vezes vem com um cavaleiro de copas, por exemplo. Então, às vezes você é bem o que a pessoa gosta de estar junto com você, a pessoa te admira e tal, mas não teve aquela liga, tá? Isso aqui é muito comum sair, depois a pessoa aparece namorando outra, né? Depende do caso, tá, gente? Mas porque às vezes a intenção da pessoa é até ficar com você. Que é o que eu sempre digo que meu professor sempre fala de tarô. O que faz duas pessoas ficarem juntas não é o sentimento, é a razão. Só que você tem que entender que a temperança ela não tem aquela animação com a outra pessoa não, tá? Então se nas intenções a pessoa até quer estar junto de você, tem um caso também específico, que às vezes a pessoa sente que está sendo curada com você está curando a pessoa, né? Uma temperança com um 9 de copas, um recomeço, aquele sentimento que está reaflorando novamente de cura, mas não é um sentimento por você, eu queria que vocês entendessem isso, é um sentimento de cura de passado, mas aí aqui é cura de verdade, tá, gente? Não é igual o enforcado que fica preso no passado, não, sabe? Aqui é realmente que algo deu uma... A pessoa ficou incrédula no amor lá atrás, né? Passou pela morte lá no Arcano 13, e aí agora tá aqui se curando. Então, vamos supor, vem um sol nas intenções, a pessoa quer estar junto de você, ela quer assumir alguma coisa com você, só que fique de olho na temperança, porque assim... Vai depender muito da carta de futuro. A carta de futuro pode dizer se vai florear um relacionamento aí, um sentimento ou não. Porque em muitos casos pode ser aquela típica situação em que a pessoa quer firmar alguma coisa com você porque ela sente que ela está viva novamente, que ela está se curando. E aí vai depender do caráter da pessoa. Se a pessoa tiver caráter, quando ela se curar, talvez ela perceba que não era você, era a cura. E aí ela vai ser sincera com você, vai conversar e vai falar. Isso aí a gente vai ver na carta de futuro, né? Porque a carta de futuro pode dizer se realmente vai desenvolver um sentimento ou não. É que eu acho importante falar sobre isso, tá, gente? Eu acho que isso aqui pode ajudar algumas pessoas aí. Que se a pessoa não tem caráter, mano, depois que se curar, a pessoa não vai ver mais sentido de estar com você. Eu queria que vocês entendessem isso, que não é aquele amor, aquela coisa. Se vier uma imperatriz no futuro, uma força no futuro, aí sim, aí a gente vê que o sentimento, ele vai crescendo conforme vai passando aí os próximos 3 meses. Agora, se vem um enforcado no futuro, o sentimento vai começar a pegar. Que aí a pessoa começa a se curar e começa a ver, tipo, nossa, eu acho que eu não tô tão apaixonado na fulana, eu acho que eu me apaixonei pela cura que ele ou ela me proporcionava. Eu acho muito importante a gente pontuar isso aqui sim, tá, gente? Agora, se já tem um relacionamento estabelecido, cada caso é um caso, tá, gente? Tenham parcimônia, por favor. Se já tem um relacionamento estabelecido, aí tem sentimentos. Só que, mais uma vez, não é aquele amor, porque, por exemplo, a pessoa já deve ter passado por altos e baixos com você. Geralmente isso aqui é mais normal em relacionamentos longos, tá, gente? Isso aqui não é normal em começo de relacionamento. Se isso aqui vem em começo de relacionamento, já é um alertinha pra você aí. Não é pra você ficar preocupado, preocupada, nem querer... É o que eu sempre digo, os arcanos do caminho da dor, a gente tem que tirar o ego de lado, senão a gente fica mal. Ai, mas fulano não me ama, oh meu Deus, calma, né? Isso aqui no começo de relacionamento não é normal, por quê? Porque isso aqui no relacionamento longo,
Mostra que a pessoa já passou por poucas e boas com você, mas o sentimento se fortificou, deixou de ser paixão, virou amor, mas também não é aquele amor profundo. Eu queria que vocês entendessem isso, ó. O gatinho, ele tá passando aqui num caminho do meio, enquanto as águas estão bem revoltas. Então, assim, a pessoa, ela fica num momento um pouquinho apático, mas não é apatia a palavra. Apatia a gente vê na justiça. É aquele momento que o sentimento começa a se estabilizar novamente, mas não tem aquela empolgação de estar junto, sabe assim? Eu queria que vocês entendessem isso. Então, às vezes vem, sei lá, uma carta de segurança, 10 de ouros, eu me sinto seguro com essa pessoa, eu não quero trocar essa pessoa, é importante a gente ressaltar isso, tá? Eu sinto que eu quero manter o que eu tenho com ela ou com ele, mas tá meio moroso, não tem muita novidade, já passou por altos e baixos, o sentimento já teve uma enfraquecida, sabe? Então não tem aquela empolgação toda, a pessoa pode ficar um pouquinho mais fria às vezes, né? Tentando passar aqui por essa coisa toda revolta aqui, tendo calma, tipo assim, não, vamos temperar isso aqui. Aí o sentimento já não é aquela empolgação, tá bem? E aí é que tá, vai depender da carta que tá em futuro também. Pode ser que seja uma fase, pode ser que seja, né, ou um desgaste muito grande já, quando se a carta de futuro mantiver, por exemplo, uma sacerdotisa no futuro mantém as coisas, né? Então a temperança, a gente vê que a pessoa vai continuar com esse sentimento ali meio brocochô, meio mais ou meninho, sabe? Se vem, por exemplo, 5 de espadas, é que teve alguma coisa que machucou a pessoa tá se curando. Depende do caso, né, gente? Vocês podem perceber que depende muito do caso. Às vezes aconteceu alguma coisa entre o casal, a pessoa tá ali se curando, né? Tá reestabelecendo o sentimento ali, então depende muito. 9 de espadas pode ser alguma coisa que deixou muito ansioso, ansiosa, a pessoa tá com medo, isso tá atrapalhando os sentimentos. Então tem sentimento ali, sabe? Só não é aquela coisa já de antes. Por exemplo, paixão a gente não vê na temperança, né, gente? Aquela paixão de começo e tudo mais. Eu acredito que seja basicamente isso. Se você tá perguntando de ex, a pessoa tá começando a se desvencilhar do sentimento que tem por você, tá? Ainda tem o resíduo ali, se ficou um sentimento ruim entre vocês, a pessoa tá perdoando, se terminou com um sentimento ainda já de amizade, de amor ou o que seja, a pessoa tá começando a desprender-se, sabe, ela tá começando a soltar, como eu disse, não tem amor, aquela coisa, pode ter saudade, né, temperança com 6 de copas, mas já é uma coisa assim que já tá finalizando, já tá começando a abrandar, né, digamos assim. Acredito que seja basicamente isso. Agora, e na parte física e sexual? Esse aqui é outro vídeo que eu acho que eu vou quebrar o coraçãozinho de algumas pessoas. Mas, vamos lá. Se você está perguntando se uma pessoa tem atração física por você, vocês não têm nada, e me vem uma temperança, gente, eu não posso dizer que tem... Essa carta te remete a tesão? Porque o tesão é um desejo, né? Uma coisa assim, por exemplo, lá na força, eu vou dar um spoiler pra você, a força é um desejo muito grande, porque tem aquela coisa do equilíbrio que eu falei, sabe? E é um desejo que não é exagerado igual lá no diabo, sabe? Que a gente vai conversar sobre o diabo também. A temperança é um equilíbrio. Aqui é um equilíbrio que não tem a ver com aquela empolgação, sabe? É sexual. O sexual, ele envolve sentimentos também, né? Ele envolve sentidos, ele envolve química e tal. E essa carta é muito paradona. Então, se vocês não têm nada, eu não preciso nem dizer, né, gente? Mayara, a gente tá saindo e tudo mais. Isso aqui costuma falar mais, assim, de uma coisa que é gostosinha, porque o que eu falo, tem a copa que a gente não pode se esquecer, tem a copa, tem o arco-íris, é uma coisa gostosinha até, a pessoa pode curtir lá, mas também não é aquela Brastemp, não é aquela coisa, oh meu Deus, fulano acabou comigo, fulano é sensacional, ficar lembrando aquela coisa assim... Não tem isso aqui. Se eu falar que tem, tá mentindo. Pode ter uma rainha de paus, a pessoa pode te achar linda, maravilhosa, gostosa, um chuchuzinho, mas o sexo em si, sabe assim, pode ser uma coisa assim um pouquinho mais arroz com feijão, entendeu? A pessoa acha muito atraente, né, na rainha de paus, mas não teve aquela coisa. Você já ficou com alguém que você achava lindo, maravilhoso e quando foi não era... Você vai saber do que eu tô falando. A temperança é isso, tá bom, gente? Eu preciso ser sincera. Ela pode ser problemática, como eu falei, se a pessoa é assexual é outro caso, geralmente isso aqui não mostra isso, na justiça que mostra.
Porque aqui tem um pouquinho de sentimento, né? Como eu falei, tem alguma coisinha ali. É gostosinho, mas como eu falei, não é aquela coisa que tira o fôlego, tá bem? Só para vocês entenderem, pra gente poder fazer essa diferença aqui, para vocês entenderem exatamente o que a temperança tá querendo dizer. Então, assim, se vocês já estão juntos, já tem um relacionamento sério, já tá começando a ficar amoroso também a parte sexual. Sabe? Pode ser por altos e baixos que passaram, pode ser que tenha problemas aí e tudo mais, mas se eu falar pra você que a pessoa é louca em você, sexualmente falando, que ela tá super satisfeita, vou estar mentindo também. É aquela coisa gostosinha, é o básico, né? Tem uma rainha de paus, ainda te acha lindo, maravilhoso, mas vocês estão num momento assim mais arroz com feijão mesmo. Né? Então, assim, vocês entendem que dá pra entender, né, a vibe da temperança. Muito provavelmente já teve algumas coisinhas que deram uma brochadinha aí ao longo dos capítulos, isso é normal, principalmente em relacionamentos mais longos. Agora, poxa, o relacionamento é novo, vale a pena você dar uma olhada. Se pra você tudo bem, ok, quando dois estão assim, ok, gente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas é só um alerta aqui que eu acho que é legal a gente trazer, né, para expandir a consciência e a percepção de vocês aí também, né, e para vocês poderem ajudar outras pessoas, caso vocês sejam tarólogos também, que eu sei que tem bastante gente que lê tarô aí. Eu mando um beijo, inclusive, para os meus colegas de trabalho, espero poder contribuir com vocês também. Mas é isso, vocês têm que entender que não é aquela empolgação, certo? Dito isso, se você não tem... acho que eu falei em todos os casos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá bem? Só falar uma coisinha pra vocês, gente. Vamos supor, se no sexual, vier um 5 de espadas, é que alguma coisa tá incomodando, mas talvez a pessoa não fale, porque é gostosinho no fim das contas. Se você andou tendo alguma ideia diferente, talvez a pessoa não tenha gostado tanto, e aí pra, de repente, manter uma harmonia, ela não falou, tá tentando ali manter... Fica de olho, tá? É um outro pulo do gato também. Mas isso aqui é um caso mais específico, né? Agora, futuro. Quando não tem relacionamento sério, não vai ter relacionamento sério tão cedo, gente. Olha, não vou florear também. Assim como a justiça, a temperança é uma carta muito lenta, mostra um monte de obstáculos entre o casal, um monte de dificuldade. A tendência é que as coisas vão esfriando ao longo do tempo, vão acontecendo outras coisas e não tem um relacionamento sério não, tá? Porque assim, inclusive algum dos dois pode ter algum problema que a pessoa tem que sair, tem que ir para algum outro canto, tem que fazer alguma outra coisa, aparece algum obstáculo, então... mas também não tem aquela empolgação dos dois de quererem manter o negócio, tem muita ação do destino sobre vocês também. Via de regra, não vemos relacionamento. Fulano tá afastado, vai continuar afastado. Fulano tá esquisito comigo, vai continuar esquisito. E nesse caso de estar esquisito pode até piorar, porque pode ter outras coisas que ainda pioram a comunicação entre vocês. Ou então vocês estão namorando, estão casados, a tendência é continuar tudo igual, né? Só tem que tomar cuidado para não ir levando muito pro tédio, pra monotonia, enfim. É até um alerta de tipo assim, olha, se vocês puderem estimular algumas coisinhas, dependendo do que vier nas intenções ali na parte sexual, se tiver alguma coisa que já tá meio capengando, a temperança ela vai só reforçar aquela situação, então já é legal ficar de olho na casa que não vier muito agradável. E a temperança também, ela mostra que se vocês estão fazendo planejamento de mudanças, tem alguma coisa que vai atrasar isso, né? A gente vai morar junto? Não vai tão cedo. A gente vai casar? Não vai tão cedo, porque tem alguma coisa que vai atrapalhar ali. Mas também não mostra término. A temperança mostra as coisas se mandando. Mesmo que venha com 10 de espadas, os dois não estão aguentando mais, acontece o fio da meada lá, assim, a cerejinha do bolo, né, de problemas, pode acontecer se já tiver ruim, claro. Só tô falando se já tiver ruim, tá, gente? Mas a temperança mostra os dois se mantendo firme e forte ali, tá? Então, sempre continua do jeito que já tá bom? A temperança é uma carta muito fechada, ela não muda muito as coisas, né? Então, o contexto que tá tende a continuar. Também com algumas dificuldades a mais, é fato, 10 de espadas nesse caso pode mostrar uma dificuldade nova aí pro casal, às vezes coisas que eles precisam resolver, mas enfim, a temperança só mantém, não fala de término, vem a torre num, a morte no outro. A gente vê que os dois continuam em pé de guerra, mas não muda, sabe? Eu já vi isso muito na prática, hein, gente? Isso não é tão raro assim, não. O vídeo tá ficando grande também, eu espero que vocês gostem, espero que seja contribuição para vocês, espero ver você no próximo vídeo. Vou adorar saber qual arcano você gostaria de ver no próximo vídeo, deixa sua sugestão e até uma próxima, gente. Até lá, fiquem com Deus.